Boa noite novamente. Oi, Gabi. Oi, Fabrício. Oi, Laís. Oi, Joelma. Vamos chegando, vamos chegando. Gente, demorou uns 2 minutinhos ainda pra eu voltar, porque eu não tava conseguindo conectar o ao vivo, mas aí depois eu fechei o aplicativo do Instagram e quando eu voltei deu certo. Vão entrando aí. Gabi minha xará. Oi, Fefe. Ai, gente, que povo engraçado. Então, oi Joelma, oi Gabriela Rodrigues, oi Jane novamente, oi Juliana, oi Daisy. Gabriela perguntou, já falaram sobre os sanguíneos? Já falamos, os sanguíneos foi a live anterior. Nós falamos dos sanguíneos, mas ela vai ficar salva por 24 horas. Oi Naila, tudo bem? Oi Fernanda, tudo jóia? Oi Karen. Oi, tá boa, Daisy? Saudade de você. Gente, vou chamar aqui a convidada enquanto vocês vão voltando aí. Gabriela tá ansiosa para ouvir falar sobre o temperamento dela. Qual é o seu temperamento, Gabi? Oi, Eimer, tudo bem? Tá sumida? Jane, melancólicos. Vamos falar dos melancólicos agora. Emily, isso, Emily é a convidada, vou chamar ela agora. Oi, Bia. Oi, Pá Ferreira. Oi, Ju. A Gabriela é melancólica. Manda aí, Gabi, se o que eu vou falar aqui sobre vocês é fato. Eu acho que sim. Fernanda, minha amiga Emily. Isso. Cheguei. Nossa, Ai, Nanda. com o cabelo lindo, volta com a franja jogada maravilhosa. Oi, Cal. Tá boa, amiga? Saudades também. Então, gente, vamos lá. Só para dar aquele confere, Bia falou, cheguei na live certa, colérica aqui. Agora nós vamos falar sobre coléricos e melancólicos. Só para dar o confere aqui antes da gente voltar a falar, confirma se o áudio e a imagem minha e de Emily tá tudo certo. Só para a gente já dar continuidade sem interrupções, por gentileza. Falem aí nos comentários. Tudo certo por aí, Emily? Por mim tá. Tudo certo. É só para você falar para o pessoal dar o ok. E aí, Vanessa, povo? confio em Vanessa, as duas Vanessas. Tá brincando? Tá ok, tudo certo. Fabinho falou, Fabi? Vamos começar por quem? Melancólicos, né? Sim, senão a gente não para mais de falar. Tem que ser o melancólico primeiro. Claro que só Deus para parar a gente, mas vamos lá. Então, os melancólicos são um temperamento introspectivo e seco. Então, são pessoas que, aliás, os coléricos, eles acham muito interessante o seu mundo interior. Ou seja, se você quer conquistar um melancólico, a regra número 1 para esta conquista é: você precisará ser mais interessante que o mundo interior dele. Senão, ele vai preferir ficar lá, confabulando dentro de si, meditando, analisando e pensando sobre as coisas dele, os assuntos dele, se você não for mais interessante. Então, é muito importante que você seja interessante. E para ser uma pessoa interessante, você precisa ser uma pessoa interessada. Eu acho que esse aí tá o segredo dos melancólicos. A gente vai falar mais pra frente sobre como conquistar um melancólico, mas é mais ou menos por aí. Eu acho, o que eu vejo, assim, meus seguidores são a maioria melancólicos, é impressionante, assim, quando eu dou resposta sobre, aliás, abrir o box, a maioria das perguntas é sobre melancólicos, as respostas que têm mais reação é sobre os melancólicos, e os posts também, no feed e na Anima Mater, os que mais, assim, bombam são sobre os melancólicos, então eu acho que até mesmo porque eles buscam entender-se. Exato, eu acho que porque tem mais conflito, né? O conflito tá mais ali, gritando. Eles buscam mais entender sobre o temperamento, talvez possa ser isso. E são pessoas mais reservadas, assim, você não vai ver um melancólico. Joelma falou, quero conquistar um melancólico, sou colérica. São pessoas, você não vai ver o melancólico com aquela empolgação apaixonada, aquela coisa avassaladora que tem melancólico, que tem sanguíneos e coléricos.
Não é aquela coisa assim, aquela animação, aquela, sabe, aquele rompante, assim. Os melancólicos, eles são mais reservados, sentem do mesmo jeito. Não estou falando que melancólico não apaixona, a gente não está aqui para ficar rotulando. É no sentido da forma como a pessoa reage a isso, entende? Os melancólicos são pessoas introspectivas, então eles vão reagir de uma forma mais serena diante da paixão. São pessoas sensíveis. As pessoas falam assim, melancólico é insensível? Não, é porque ele demonstra menos, ele vai falar um pouco menos, porque ele está ali no mundo interior dele e tudo. E pelo contrário, eu acho os melancólicos extremamente sensíveis. Como? Eu acho os melancólicos extremamente sensíveis. Sim, os melancólicos são sensíveis, são românticos também. Então, assim, uma vez que você conseguiu conquistar a melancólica, você vai ver como ela vai ser romântica com você. Porque ela vai querer, agora que ela se sentir segura, ela vai querer colocar fora o que ela sente. Entende? Valeu a pena para ela sair do mundo interior para poder falar com você, para poder se relacionar com você. Outra coisa que eu percebo nos melancólicos também é que, eu percebo não, né? Óbvio, né? Eles são introspectivos, então eles falam menos, mas quando falam, eles são bem agudos. Eles são bem guardado. Exatamente. Isso. Tudo fica guardado. E na hora que eles abrem a boca é para soltar uma coisa muito precisa. E eu acho que tem essa questão também de eles pensarem muito e tudo, eles se planejam, são metódicos também, eles se planejam antes da aproximação. Então, os melancólicos tendem a ser aquelas pessoas que sabem exatamente o que vão dizer, que se preparam para conversar, porque assim, os sanguíneos e os coléricos, eles pensam enquanto falam. Eu tenho muito isso, do tipo assim, eu vou falando, eu preparei aqui o que eu vou dizer, mas assim, eu leio uma palavra e o resto eu saio falando do jeito que vem na minha cabeça. Né? Então, o melancólico não me parece ser assim. Ele é uma pessoa que pensa, elabora primeiro o que vai falar, para depois tentar fazer com que a conversa se encaixe ali no que ele planejou. E põe o plano em prática mesmo. Ele não ignora o plano. O plano é feito para ser seguido. Então vai ser do jeito que ele pensa que a conversa vai começar. Né? Pro melancólico desordenado, claro. Uma coisa, isso é até bom a gente falar aqui agora, porque vai valer pros coléricos também. Pessoas de temperamento seco tendem um pouco mais a são pessoas um pouco mais rígidas, então tendem um pouco mais a essa questão de querer controlar as coisas. Só que não se controla pessoas. Então tem que tomar cuidado para não entrar no relacionamento e tentar controlar os outros. Entende? E isso acabar se desdobrando em ciúmes, em ser possessivo demais. Eu vejo essa coisa de se programar demais o que vai falar, o que vai fazer. Acaba ver o outro, né? Como? Pode acabar não vendo o outro mesmo, vendo o que queria que encaixasse no plano, porque queria que ele coubesse ali, e aí cabe ou não cabe, e é essa pessoa que eu queria ou não. Isso exato. Muito. Entra na seara da insegurança, que não é uma característica do temperamento, mas tem tudo a ver com essa rigidez, com essa necessidade de controle, com esses ciúmes. Então, ambos, tanto o colérico quanto o melancólico, tem que tomar cuidado aí com essa questão da rigidez. Olha quem está aqui, Fragas. Seja bem-vindo à minha live, Fragas. Como são os melancólicos na conquista? Os melancólicos são muito cautelosos, como a gente vem dizendo. Eles não vão se aproximar de forma precipitada da pessoa que eles estão interessados, não. Eles vão observar, vão tentar entender os interesses da pessoa, vão tentar entender o que a pessoa gosta. Até, assim, tem essa coisa de planejar. Então, ele vai buscar, eu acho que esse é o ponto, ele vai buscar um contexto para se aproximar. Ele vai pensar num contexto, numa deixa. Isso vai encaixar com a pessoa, vai ser bem pensado com a pessoa, vai ser aquilo ali que ele sabe que vai agradar nesse momento, daquela maneira. Exatamente. E ele vai tentar, isso vai dar segurança para ele. Isso é muito inteligente, inclusive, porque ele vai estar ambientado, não vai ser um assunto que vai pegar ele de surpresa e deixar ele sem saber o que falar. Ele observa a pessoa para obter informações que vêm
na hora da aproximação. Claro que a tendência é que todo mundo faça isso, mas eu tenho a impressão que os melancólicos tendem a se organizar mais nesse sentido, a preparar um contexto ali para a conversa desenrolar de uma forma mais segura para ele, né? Que ele se sinta mais seguro. E para as mulheres isso é extremamente importante, porque acaba. Nos comentários tá rolando uma briga aqui. Mas Tô vendo, peraí. nos comentários, os melancólicos, comentem aí sobre como vocês agem quando querem conquistar alguém, como vocês gostam de ser conquistados. E aí tem que tomar cuidado para não ser rígido demais quando você for tentar se aproximar de alguém, porque inclusive eu conheço casos, né, de melancólicos que são excessivamente rígidos e na aproximação, na conquista, no interesse, acabam assim, me preparei para falar sobre literatura na conquista, porque eu descobri que a menina que eu gosta de ler. Então ele vai falar só sobre aquilo, mas às vezes a pessoa, por exemplo, se a menina for sanguínea, ela vai enjoar do assunto. Seu plano. Entendeu? Você vai ter que ter um pouco mais para oferecer depois disso. Então, cuidado com essa rigidez, de, tipo assim, ficar insistindo sempre no mesmo assunto, na mesma pauta. E um amigo meu teve problema com isso esses dias, assim. A pessoa queria falar sobre outras coisas, queria falar sobre amenidades, mas o melancólico tem essa dificuldade. Que é ensaiado, né? Parece que é um discurso ensaiado. E isso estraga. Então, o melancólico seduz muito pela inteligência. Entende? Como ele aprofunda muito nos assuntos que ele tem interesse e tudo, ele sabe que isso é um ponto forte para ele. Então, ele costuma seduzir muito mais pela inteligência do que por uma presença marcante, como é o caso dos temperamentos quentes, que seduzem porque eles causam um impacto. O melancólico é aquela pessoa que precisa de me dá 5 minutos aqui que eu vou fazer você se interessar por mim. Porque ele vai demonstrar domínio daquilo ali, que é o assunto que ele tem interesse. Paciência comigo que eu te conquisto. Isso, mais ou menos por aí. Bem que assim, né? Não, vamos seguindo, vamos seguindo. Calma. Quem tiver interessado por um melancólico, não espere muita empolgação. Essa empolgação típica dos temperamentos quentes não tem isso. Ele vai demonstrar interesse, ele vai pedir seu telefone, ele vai fazer tudo certinho, mas não com essa empolgação aí que você, se você for de temperamento quente, que você espera e que você demonstra, entende? Os melancólicos, eles têm muito que trabalhar paciência com o outro, porque sair do mundo interior já é difícil para eles, já é um esforço para eles. E aí sair do mundo interior para ficar tagarelando com a sanguínea, com a colérica, eles não têm muita paciência. Então, você tem que saber manejar isso daí também. Quer falar alguma coisa, amiga, antes da gente entrar em como conquistar um melancólico? Não, vamos para essa parte, porque essa parte eu acho mais interessante. O que você acha que é, assim, mais eficiente para conquistar um melancólico? Prestar atenção em detalhes e caprichar nos detalhes, nos mínimos detalhes. E a gente não conversou sobre isso antes, né? Não, a gente não bateu papo sobre isso. Eu acho muito típico. Muito típico. O melancólico é aquela pessoa que se atém a detalhes. Ele vai guardar o cheiro que você tava, vai guardar a roupa que você tava, vai guardar o que você falou, o que você levou para ele de presente, uma coisa que você escreveu, tudo vai ficar muito guardado. Sim. E o melancólico tem essa coisa de assim, para você chamar a atenção dele, você pode usar dessa atenção que ele dá aos detalhes. Do tipo assim, reparar em coisas nele e fazer a observação. Do tipo, gostei da sua camisa, gostei do cheiro do seu cabelo, gostei do seu brinco. Detalhes que vão fazer com que o melancólico lá está rindo. Gente, é verdade. Que vai fazer com que ele fale assim, nossa, porque ele é observador e muito profundo. Então, quando você fala sobre detalhes, ele acha que você está falando sobre coisas que só ele nota. Entende? Então, vai rolar aquela identificação. Então, assim, fazer comentários, observações sobre detalhes dele, da vida dele, das coisas que ele se interessa, é muito interessante pro melancólico. É uma forma de profundidade. Porque o superficial todo mundo já observa. Então, quando você vai no detalhe, você vai onde o olho dele também vai. Isso. Outra coisa que eu noto muito são os marcos, assim, os momentos
que a gente deve marcar com eles, assim, o início, o meio, o fim, tal data é importante, tal momento é importante, estou notando. Isso vai funcionar muito. Eles não são de demonstrar muito, mas se você for uma pessoa carinhosa com ele, se você for uma pessoa atenciosa, assim que ele começar a confiar em você, ele vai ter liberdade para fazer o mesmo. Então, principalmente no caso dos homens, que não demonstram muito, né? Não costumam demonstrar muito os homens melancólicos, mas se você é uma mulher que passa para ele essa segurança de que você também está interessada, de que você também está afim, de que ele pode demonstrar que está tudo bem, que é recíproco, ele, assim que ele pegar confiança em você, ele vai parar de guardar isso. Ele vai começar a demonstrar isso. E o melancólico, ele costuma ser direto, objetivo, como os coléricos, que a principal característica do colérico nos relacionamentos é essa, é o quanto ele é direto. Mas os melancólicos também têm isso. Isso é a característica da secura do temperamento. Então, ele vai, quando ele tiver a liberdade com você, ele vai te falar sobre as intenções dele profundamente e claramente. Então, se você não quiser, se você tiver dúvida, você já vai saber. Isso. Claro, olha, eu não quero relacionamento sério. Ou então, olha, a gente vai casar e a gente vai ter 5 filhos. Exatamente. É 8 ou 80 nesse aspecto, porque você já sabe, do primeiro dia do namoro, quantos filhos ele quer ter. Exatamente, eles planejam tudo. Algumas outras observações, porque por incrível que pareça, já passou 40 minutos da live, por incrível que pareça. Sério, então vamos dar uma corrida aqui, senão a gente não vai conseguir falar das coléricas. Eu não vou abrir 3 lives. Agora. Se atentar aos detalhes, comentar, fazer o... Ah, lembrei, uma coisa muito, 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 muito importante. Principalmente quando você ama um colérico. Aqui a gente está falando sobre conquista, mas se você tem intenções sérias com esse colérico, isso é muito importante. Seja alegria na vida do colérico. Seja senso de humor, seja alegria, seja engraçado. Leveza. Seja isso, dê leveza para a rigidez do colérico. Ajude o colérico, o melancólico a flexibilizar. Olavo de Carvalho tem uma frase que eu até anotei aqui, que eu nunca me esqueci, e que é perfeita para quem quer conquistar um melancólico. O amor é, sobretudo, um instinto de defender o ser amado contra a tristeza. Então, o melancólico já tem essa tendência à desesperança. E não entre na vida dele para tornar isso um peso ainda maior. Não entre na vida do melancólico para escurecer ainda mais as lentes pelas quais ele enxerga o mundo. Isso, abrace a dor para tirá-lo dali e não para ficar com ele ali. Tem que ser um movimento rápido de puxada. Vai lá e você falou isso. E é como você falou de remoer na tristeza. Às vezes, principalmente se o colérico for uma pessoa, o melancólico for uma pessoa muito dada a esses pensamentos negativos e de desesperança, de pessimismo, ter uma pessoa alegre que saiba fazer ali a medida entre a arte da zoeira e a seriedade e a profundidade que eles gostam. É disso que o melancólico precisa. Ele precisa de uma pessoa que vai alegrá-lo, que sabe zoar, que sabe brincar, mas que, quando precisa falar sério, vai saber falar sobre assuntos profundos, sérios, inteligentes, interessantes. É esse o balanço que o melancólico precisa. É aquilo que você postou hoje mesmo. Dois. Isso, evitar a dor. Né? É evitar que ele chegue à dor, não é consolá-lo na dor, é evitar que ele chegue à dor. Exato. Não é esperar ele estar triste, é deixá-lo alegre preventivamente. Entende? Quando ele quiser aprofundar, você vai perceber. Ele vai falar sobre a seriedade daquele assunto. E você vai perceber que ele quer falar sobre um assunto profundo ali. Mas, principalmente no cotidiano, colora. Seja um lápis de cor, um giz de cera, colora a vida do melancólico. Isso faz com que ele se interesse, assim, perdidamente pelo mundo exterior dele. Então, faça isso. Vamos para os melancólicos, porque o tempo está acabando. Por providência. Hã?
providências, senão a gente não parava mais de falar. Custo que me interrompam. A live vai cair aqui na metade quando eu estiver falando, já tô até vendo. Coléricas. Aqui temos duas coléricas, então nós vamos falar com muita propriedade sobre isso. E eu acho que uma excelente forma de começar a entender como os coléricos se relacionam. Esqueci de colocar o tema da live, mas vocês já sabem, é relacionamento e temperamento. É através de atitudes. O colérico é a pessoa que age no mundo. Tem uma frase que o Dr. Saulo fala que é: ações é que são amores e não palavras. Pronto, isso aí resume o colérico. Você vai demonstrar interesse, amor, paixão, tudo através de atitudes. Você vai demonstrar essas coisas fazendo com que ele enxergue isso na realidade. E ele também vai devolver desta mesma forma, agindo no mundo. O colérico tem essa coisa de colocar a força dele para fora, essa energia dele para fora. Então, quando ele está interessado, ele vai falar claramente. Ele Com todas as letras. Claramente. Entende? Ele não vai ficar muito assim, não sei, se esquivando. Ele vai se esquivar se ele não sabe. Mas ele vai se esquivar também, assim, de uma forma objetiva, do tipo, eu não quero. Entende? Uhum. Completa daí, amiga. Exatamente. O interesse do colérico é claro. Então, e o desinteresse também, né? Então, quando vier o não vai ficar. O colérico geralmente não fica no banho-maria, como você falou. Vai chegar lá e dizer, não quero você. E quando quiser também vai dizer. Inclusive, isso é uma dificuldade para nós mulheres, segurar um pouco a barra, né? Para não jogar de vez, porque existe um mistério feminino que é necessário na conquista. Sim. Né? E assim, né? Ficar fácil demais. Uma coisa que eu lembrei aqui foi do meme que a página Camada 4 postou, que é um interruptor que fala assim, como funciona o interesse do colérico? Só tem dois modos de interesse, e é muito real. Obcecada ou totalmente desinteressada. É interesse. O colérico está totalmente desinteressada, então ela não vai ligar muito para suas demonstrações de interesse, ela vai ser o que vocês chamariam aí de insensíveis, mas a gente só chama de indiferente, porque a pessoa vai ter interesse e você fala, beleza, obrigada, não quero. Não quero. Mas quando o Edson falou, conquista só dando coisa, calma que não é assim também não. Não, viu? Mas quando ela está interessada, ela fica obcecada com a pessoa. Ela não, né? Pode ser um colérico também. É porque já tá doando pra si, né, Gabi? É difícil não falar da gente, né? Mas é porque o homem colérico, ele vai ficar obcecado, mas ele vai agir imediatamente, porque ele tá ali na zona de conforto dele, que é a atitude do homem, de agir, de ir até a mulher. Então é meio confortável para ele, ele já tende a agir, já tende a tomar iniciativa, e o papel dele é esse. Então, ele não encontra muitas dificuldades em desempenhar este papel de se aproximar, de conversar e etc. Mas é esses dois modos aí, extremamente desinteressado ou obcecado. E agora vamos para o outro lado, que daqui a pouco o tempo acaba. Sim, eu queria entrar nessa questão aí, porque a mulher colérica, ela tem essa mesma iniciativa, a energia está toda lá. Então, as mulheres têm que tomar muito cuidado quando são coléricas, né? E aqui, incluindo a minha... difícil, sim. Assistem, para não ocupar o papel do homem na conquista, de tomar a iniciativa. Inverter tudo. A gente já tem essa coisa da competitividade, da rivalidade, do medir força, do medir energia. Então, tem que tomar muito cuidado para você não chegar no cara, entendeu? Para você não ser muito direta. Assim, a mulher colérica, o lugar mais confortável para ela é o seguinte: corresponder claramente. Esse é o lugar mais confortável. O homem tomou a atitude e você corresponde claramente do tipo, não precisa ter dúvidas de que eu vou aceitar o seu convite. Sim, entende? Estou aqui, claramente, só estava esperando você falar. Demorou, fleumático. Mas sim, é muito melhor você tomar essa via do que ficar achando que você precisa... que você precisa ir até ele, entende? Errado, geralmente. As coléricas já são
sedutoras na presença. Então você não precisa ficar se preocupando assim, ai meu Deus, eu não posso passar despercebida. Dificilmente você vai passar despercebida. Se você estiver tentando com alguém, aí é que não passa despercebida mesmo. A Porque tem todo atitude feminina e tudo. é indireta. É mover o homem sem mover-se, como eu acho que você já ouviu falar. Então, é um olhar, é um sorriso, é a presença. Não precisa chegar. Mulher, não. O coral tá aí pra isso, gente. Use disso pra seduzir ao invés de ocupar o lugar do cara, entende? Não funciona esse negócio. E se você Não. inverter no início, vai permanecer assim para sempre. Até o fim da relação é muito difícil de que isso... Então, se no início o homem cede, se ele não põe assim, o limite, ela vai mandar para sempre, porque é confortável para ela. Entende? E aí já era, ela vai ficar mandando e desmandando nesse homem, tomando atitude, e aí vocês vão sair para jantar, você colérico vai ter que escolher a mesa, o prato, o vinho, tudo. Porque você já mal acostumou o homem, entendeu? E se for uma mulher, uma colérica educada, ou uma mulher educada com seu temperamento, não vai gostar disso. Se ela tiver noção de que o homem tem que ter esse papel e de que ela não tem que ter esse papel, ela pode até tomar a iniciativa porque é um impulso, né? É um instinto. Mas quando terminar ali aquilo, ela vai dizer, não gostei, faltou a força que estava precisando. Uma dica para as migas coléricas aí. Como a gente faz para lidar com isso? Vou passar a dica que eu mesma uso. É o seguinte. Se você é colérica, você já vai ter essa coisa de querer mandar e querer decidir. Porque você já sabe exatamente o que você quer. Então, colocar essa decisão para fora é fácil para você. Mas segure-se. O que eu aconselho é que você sempre jogue a responsabilidade pro homem no primeiro encontro. Do tipo assim, te chamando pra sair, você vai perguntar pra onde? E aí quando ele falar pra onde você quiser, você fala não. Se Eu você ainda tá me esperaria. Eu ainda esperaria ele perguntar. Como? Eu ainda esperaria ele perguntar pra onde. Eu não dou conta, não. Eu não dou conta de será. Não. Eu seguraria e diria, certo, e você quer ir pra onde? O que você vai comer? Você que sabe. O que você vai beber? Sabe? Assim, tem coisas. Onde que a gente vai sentar? Tem coisa que não dá, gente. O homem tem que decidir. Então, assim, joga a responsabilidade para ele no primeiro encontro. Sabe por quê? Porque se no primeiro encontro ele ficar, não, você decide. Não, você decide. Aí você fala, não, você. E ele, não, você. Pronto, já não precisa sair mais. Porque vai ser assim pra sempre. Acabou. Já não precisa tentar o segundo convite, porque não vai sair daí. Entende? Vai ser um eterno cá. Isso, deixa ele ciente da posição dele na relação, né? É preciso Como a que o gente homem tome a frente. A gente não tem problema nenhum pra falar, olha, quem tem que decidir isso é Sim, você. você é o homem daqui. Não tem isso comigo, não. Mas tem essa coisa de tomar cuidado pra não querer mandar demais. Porque ninguém gosta de receber ordem. Mesmo as pessoas que não têm essa coisa de liderança no temperamento, ninguém gosta de receber ordem. Ninguém gosta de gente mandona, de gente autoritária. Então saiba que é intragável se relacionar com gente assim. Não seja essa pessoa. O povo tá rindo muito aqui, vai saber, né? Então, evite esse posicionamento de tratar o outro como se ele tivesse vários degraus abaixo de você. Apenas ele para receber e acatar suas ordens. Isso é muito desgastante. Inclusive até sugestões, a maneira de comunicar tem que ser mais leve, né? Porque às vezes pode ser que o outro lado tome como uma ordem uma coisa que é uma sugestão sua, mas pela sua maneira de comunicar se torna uma ordem. E a mulher tem que, ela assim, por mais que tem uma coisa importante falar aqui, para não queimar o filme das coléricas com uma coisa que não é verdade. Toda mulher está no relacionamento para ser guiada. Guiada. Não mandada, guiada pelo homem. Então, se a mulher colérica tem, por mais que ela tenha o ímpeto de guiar, de liderar, de conduzir, de mandar, ela quer ser guiada. Então, se você é homem e tá afim da colérica e cede aos mandos dela, deixa ela guiar, você vai perder ela em questão de tempo. Tem teu ponto. Porque por mais que
temperamento dela seja de mandar, a essência dela é de ser guiada. É de ser... Isso. Exatamente. Menina. Então, se você abrir para ela, se você ceder no início, isso vai fazer com que você a perca. Inclusive, entende? o que vai atrair a mulher colérica é o fato de ver força e capacidade de liderança no homem. Quando eu olhar para ele e dizer assim, poxa, a ele eu me submeteria. Como? Poxa, a ele eu me submeteria. Exato. A mulher colérica não vai se submeter a um homem que não seja mais forte que ela. Não vai. Homem banana, não. Mostrar que é mais forte do que ela para que ela se submeta a isso. Tem gente falando aí que terminou o namoro por causa disso. Porque não sustenta, não se sustenta. Por mais que o temperamento não é tudo. O temperamento são as tendências. O que é mais imperativo na pessoa é a natureza, é a essência de mulher. Então, por mais que ela vá te testar inconscientemente ali no início para ver se você vai deixar ela mandar ou não, se você permanece firme, você ganha essa mulher, porque ela vai ver que aqui tem um homem que eu não consigo submeter. E a mulher não... Resgatem a feminilidade de vocês. Como? Resgatem a feminilidade de vocês. Aí, ó, a dona do resgate tá falando aí pra vocês. Estou dando uma lida nos comentários. Vamos fazer uma live sobre isso, Gabriela, depois. Vamos combinar. Sobre o papel feminino na conquista. Perfeito. Tem uma perspectiva bem colérica da conquista, do papel da mulher. Mas no fundo, a natureza feminina é uma só. E a gente busca as mesmas coisas no homem. Então, dá para mais alto. Em geral. Não aqui como manter o homem. Falar sobre quem quer conquistar coléricos por aí, tá bom? Isso. Perguntaram como faz para conquistar um colérico. Primeira coisa de tudo, entenda que o colérico é um ser extremamente objetivo. Ou seja, esqueça que existem joguinhos de conquista. O colérico, ele tem... Se tem uma coisa que o colérico tem preguiça e ranço e antipatia, é jogos. Ele quer... Se ele está interessado na pessoa e a pessoa está interessada nele, o que o colérico quer? Que é essa comunhão de interesses tenha a menor quantidade de obstáculos possíveis e para isso ele em alguma coisa. E a diretividade dele. Entende? Se os seus joguinhos são um obstáculo para a conquista, sendo que os dois querem, ele vai, assim, desanimar no mesmo segundo. Cansa, porque o colérico cansa com facilidade dessas coisas. Inclusive na conversa, se for circulando, arrodeando para chegar ao ponto de que quer, vai cansar. É a questão da iniciativa. Se você é homem, não pense duas vezes. Chame para sair, peça o telefone, chama para o cinema, porque isso já é próprio de você, do seu temperamento, tomar iniciativa. Então, seduza, converse ali, certifique-se de que é correspondido o seu interesse e sempre sai logo. Não fique enrolando, não. Porque se ela for... Eu estava falando dos homens coléricos, mas assim, homens de qualquer temperamento, se querem conquistar uma colérica, não se demorem. Até para que vocês não fiquem iludidos acerca do interesse dela. Porque se ela não estiver interessada, no seu primeiro convite ela já vai te falar. Muito tempo. Entende? Do tipo assim, nossa, você é uma ótima pessoa, mas não perde seu tempo comigo. Não com essas palavras, mas ela vai querer dizer isso com as palavras dela, entende? Ou às vezes até com essas, né? Porque ela só está interessada em outra pessoa. O colérico, assim como o sanguíneo, ele é muito apaixonado e muito intenso. Então, ele está sempre apaixonado por alguém. Então, assim, se o foco dele é outra pessoa, saiba que ele está obcecado por essa outra pessoa. Não precisa insistir nele, você não vai conseguir. Enquanto ele estiver obcecado com outra pessoa, você não vai conseguir. Porque o foco dele é objetivo, direto e único. Outras coisas que eu coloquei aqui, além de que coléricos odeiam joguinhos, é para que você fale das suas intenções claramente. Porque às vezes o colérico tá lá, nossa, eu achei a mulher, o homem colérico, né? Nossa, eu achei a mulher da minha vida e tal, e eu tô interessada em casar com ela, e quero ter muitos filhos, e o primeiro filho vai chamar Francisco, enfim.
Ele já tá lá todo esperançoso com você e tudo. Se você fica enrolando o colérico, ele não vai, ele não vai desistir. Entende? Ele vai achar que ele ainda tem esperança. Então, ele vai ficar insistindo, assim, demoradamente. A mesma coisa o inverso. Se você insiste num colérico desinteressado, ele vai deixar claro que você pode parar. Entende? Então, assim, com colérico é mais difícil que você se iluda, a menos que ele seja um mau caráter. Então, assim, se você perguntar claramente, ele vai te responder claramente. Se você se declara claramente e ele está interessado, ele vai corresponder claramente, entende? Ele não gosta de perder tempo. Da mesma forma como ele não gosta de joguinhos, ele tende a não fazer joguinhos com as pessoas. Então, assim, se você acha que é correspondido, que a colérica também tá afim de você, que o colérico também tá afim de você, se joga, cara, porque você vai se dar bem. Ele vai falar, tipo assim, sim, quero. Entendeu? Não tem muita coisa, não. Ainda mais que ele vive intensamente as emoções, então ele vai falar, nossa, tô muito apaixonada. Tipo assim, ela já vai falar assim, olha, você é meu, desculpa, não tem mais pra ninguém. Meu. Licença. Desculpa que atrasaram, mas esse aqui já é meu. Aqui falaram, homem colérico precisa sentir que é a força e proteção da mulher. E a mulher colérica vai adorar isso. Sim. Entendeu? Ela vai, no máximo, um homem que consiga passar segurança para ela porque é mais forte que ela. Porque ela já tende a ser uma mulher segura, né? Ela não titubeia muito nas habilidades, nas qualidades dela, não. Então, se é um homem segurozinho, se é um homem meio... Ela vai... Rolar. Ou então vai montar, e vai dar errado também. Como? Ou então ela vai montar, vai dizer... Pronto, ela vai vou montar. Ou ela vai fazer esse homem, se ela for mau caráter, ou ela vai passar com desinteresse igual um trator por cima dele. Isso. Perguntaram como manter o interesse de um colérico. Eu acho uma coisa um pouco fácil. Não acho Como eu isso, disse, que são amores e não palavras. Então é só você demonstrar o seu interesse, demonstrar que você também quer. Porque o colérico não tem essa coisa de precisa dar muito trabalho para manter ele interessado, porque ele gosta de novidade sempre. Não. O colérico gosta de estabilidade. Isso. Ele gosta que você trate ele todos os dias do mesmo jeito, no sentido assim, não tem aquela coisa de hoje tá amando, amanhã não conversa. O colérico detesta isso. Odeia. Detesta. Você precisa ter um comportamento estável com ele. Use sempre os mesmos apelidos. Não é para ser chato, mas no sentido assim de não trate ele com frieza depois de tratar ele com muita quentura. Entende? Porque ele geralmente vai levar a frieza. Mexe negativamente com ele. Como? A instabilidade vai levar a frieza. A frieza não, mas é o distanciamento, porque é arriscado, né? A gente tá ali com o coração na mão, tudo pegando fogo. Nada. Isso, e aí a outra pessoa mas não tô. O fogo não existe meio termo. Baixa o interruptor. É a hora que ela passa de obcecada para desinteressada. Isso, desinteressada. É meu amigo. Essa é a hora. Como é? Já falamos sobre não deixar a mulher colérica dominar. A mulher colérica tem que cuidar muito, muito para não perder a docilidade e a feminilidade, mas ao mesmo tempo o homem colérico tem que cuidar muito para não ser grosseiro, para não ser para não ser impaciente, porque a pessoa de temperamento colérico tem essa coisa de ter um pouco de dificuldade de lidar com a ira e tudo. Então você vai precisar ser impaciente com a mulher, você vai precisar ser paciente com a mulher colérica, porque ali o defeito dominante dela tá ali, ela tá tentando lutar contra aquilo e você precisa ser compreensivo com isso. Isso, e não seja cavalão, como ela já começou, não vá pra briga, porque isso vai virar uma guerra. Então, sim, ela não vai arregar da briga. Não vai ser uma coisa que vai murchar, não. Muito educada pra arregar a briga. Esse arregar a briga, se a colérica ou o colérico que você se relaciona arrega na briga, pode casar.
É ele te porque ama. tem motivos suficientes que façam ver que vale a pena arregar a briga. Ele Não não é. é porque ele coloca tudo a perder, porque o colérico sabe que quando ele entra numa briga, num confronto, ele tá colocando tudo a perder. Então, assim, se ele não entra, é porque ele te ama, porque a vontade de entrar que ele tava, e ele precisou superar, você não imagina. Você não sabe. Só finalizando, né? Uma coisa, ainda na questão das mulheres, é difícil não falar só de mulher, porque, né, nós Segura, somos. Gabriela. Mas, assim, uma coisa, para conquistar uma mulher colérica, é muito importante que não só que você demonstre força, mas estabilidade e segurança, porque a mulher colérica ela não vai querer se relacionar com um homem inseguro, assim, que fica, ai meu Deus, será que ela me acha bonito? Será que ela me acha atraente? Já era. Sabe? Enquanto você tá aí nesse pensamento, já passou. Mulher colérica não gosta disso, não. A mesma coisa para homens vitimistas. A mulher colérica olha para um homem vitimista e tem vontade de bater. Porque é tipo assim, um adulto ainda, sabe? Ela tá lá Meu filho, só saia. Vamos conversar com os adultos. tá ali lamentando. Ai, meu Deus, que o mundo me deve tudo. Ai, meu Deus, que eu sou um coitadinho. Não, gente, Aí mulher ele não colérica tem não. força pra comandar a família. Não tem força pra comandar um relacionamento. Saia. Exato. É exatamente isso. Para que você dê conta de comandar um relacionamento com a colérica, prepare-se para ter controle da sua vida primeiro. Até para você não deixar ela fazer uma bagunça na sua vida se ela estiver mal intencionada. Porque uma colérica pode fazer, assim como ela pode fazer um homem muito feliz, ela pode fazer um estrago na vida do homem. Fernanda falou, quarta camada. Não tem vez. Tem. Não. A não ser que for com A não ser que um seja também. que tá na quarta camada. Aí vai virar. Meu Vai virar Deus. um caos. Gente, Mas saia a da gente sala. olha pra uma pessoa vitimistazinha e tem o quê? Preguiça. A verdade é que tem preguiça. Assim, tipo assim, não dá pra contar com essa pessoa, não dá pra chamar ela de adulto. Entende? Aí fica puxado pra gente. Outra coisa também que eu queria falar é sobre o fato de o colérico ter essa coisa de ser muito obstinado, de ter muitas metas, de ter muitos objetivos. Uma forma de conquistá-lo é ele sentir que pode contar com você para isso. Então, Acompanhe. não desvalorize os objetivos e as metas do colérico. Sempre seja aquela pessoa que vai estar ali para incentivar quando estiver dando certo e para ajudar quando estiver dando errado. E pra Porque aí acompanhar quando puder. dessa pessoa. Como? Isso, para acompanhar quando puder. Quer seja, vou dar o exemplo do exercício físico ali. Você chegar pro colérico que precisa disso todos os dias e estar ali com ele, tá ganhando espaço. Se não já ganhou. É estabilidade, é uma pessoa que está interessada no seu dia, que está interessada em você. Além de tudo, você vai estar contribuindo para a meta, que para o colérico geralmente o mais importante é a meta, onde eu vou chegar. Você está junto dele nessa meta. Ganhou? Uma coisa boa para quando você sai com a colérica pelas primeiras vezes, pergunte a ela sobre o futuro. Mesmo assim que você ache precipitado, não pergunte a ela sobre o futuro no sentido nós dois vamos casar, não nesse sentido, mas o que você quer para o seu futuro? Ouça sobre os planos do colérico. É aí que você vai conseguir fisgar ele. É no sentido de eu tô com você. Entende? Quando você chegar lá, eu vou ter te ajudado, eu vou estar com você, entende? Isso aí faz com que o colérico se apaixone. E também os coléricos têm aquela coisa da profundidade, né? Do componente seco. Ou seja, e junta com essa coisa da liderança, das metas, tem uma coisa muito específica do temperamento colérico. O colérico busca estar próximo de pessoas que ele gostaria de ser. Ele tem esse senso de utilidade. Então, sempre tente, assim, nunca se coloque abaixo do colérico. É nesse sentido. Não é que você tem que subjugá-lo e humilhá-lo, mas se coloque pelo menos ali em pé de igualdade, sabe? O colérico, ele precisa olhar para a pessoa e admirá-la. O primeiro passo do interesse do colérico vai ser ele admirar alguma coisa em você. Entende? Basicamente, meu Deus, 10% de bateria. Vai dar certo. Basicamente, o colérico, ele quer alguém
que busque voar alto também. Então, assim, se você quer conquistar uma pessoa colérica, entenda o que ele gosta, o que ele quer e busque ser uma referência naquilo. Por exemplo, se o colérico quer ser muito generoso, seja muito generoso. Se o colérico quer ser muito Verdade. assim, uma virtude, entende? Se o colérico quer ser muito prudente, seja muito prudente. Seja alguém em quem o colérico possa se espelhar. Entende? Ganhou Seja alguém mesmo. em quem o colérico possa admirar. A admiração ela é fundamental para todos os relacionamentos. Todos. Para que um relacionamento dê certo, o homem precisa admirar a mulher e a mulher precisa admirar o homem. Mas geralmente essa admiração ela está relacionada com o cumprimento dos papéis. O homem admira uma mulher que está aberta a cumprir o seu papel de mulher e a mulher admira o homem que está aberto a cumprir o seu papel de homem. Geralmente a admiração roda nesse viés. Mas no caso de pessoas que pensam muito alto, de pessoas que buscam coisas muito difíceis, árduas e tal, que têm metas muito altas, busque ter alguma área da sua vida que o colérico, que você é extremamente dedicado e que o colérico vai te admirar naquilo. Porque vai chegar um ponto do relacionamento que as coisas vão começar a esfriar e tal, como todo relacionamento acontece. E aí o casal precisa lutar para manter essa chama acesa, né? Tem que cultivar o amor. E a admiração, ela vai te ajudar, assim, 1000%. Ganhou todos os pontos, praticamente. Então, você vai ganhar todos os pontos com ele se você tiver algo para ele admirar em você. Porque o colérico, ele não desiste. Então, se aquilo que ele admira em você está vivo, se a sua vida está viva naquele sentido, ele não vai desistir de você. Entende? Se você gosta de um colérico, se você ama um colérico, se você quer conquistar um colérico, você não precisa aderir ao ritmo dele. Não precisa virar um colérico para isso. Mas queira o seu bem. No sentido de esteja em constante busca por melhora, por desenvolvimento pessoal. Sabe? Seja uma pessoa que se move. O que não quer dizer que mantenha pose, né? Como? O que não quer dizer que mantenha pose. Porque se você mantiver pose, vai ser algo extremamente estressante para um colérico. Que geralmente não percebe. Eu vejo quem colérico, assim, a gente não pode não se incluir, né? Mas nós coléricos temos uma tendência a manter uma pose, sabe? A querer manter uma certa pose. E isso irrita os coléricos profundamente, apesar de eles tenderem a ser assim. Então, se o colérico vê que a pessoa só casca, se o colérico falar, fulano, tô apaixonado por fulano porque fulano é muito bonito, e ele é só beleza, ou tô apaixonada por fulana colérica, e ela é muito, vamos supor, uma habilidade. Ela fala muito bem, mas é só isso, sabe? Não tem profundidade, não vai sustentar o interesse de um colega. Você precisa ser interessante e interessado. E isso vale para todos os temperamentos. E assim, até mesmo aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na questão da ação, porque o colérico ele age muito no mundo porque ele tem muita energia para colocar para fora. E o vetor dele é para fora, ele é expansivo. Falaram Então, que nem o colérico se suporta. Quê? Falaram aqui, nem o colérico se suporta. Jesus. Não. Eu adoro Emily. Aí, eu também adoro Gabriela. Não, mas eu tenho muitas amigas coléricas e adoro, assim. As pessoas coléricas do meu convívio são as pessoas que eu busco para resolver coisas. E minha linguagem do amor, depois a gente pode falar disso, mas a gente vai tratar disso em outro momento também. A minha linguagem do amor, a primeira é atos de serviço. Então, casa muito com o meu temperamento, porque eu sou uma pessoa que gosto de agir para demonstrar o meu amor. E eu gosto de ser amada através de atos de serviço também. Então, é bem por aí, assim. Demonstre, voltando, né, a frase lá, como diz o Dr. Saulo, ações é que são amores, e não palavras. Então, palavras não vão sustentar nada por muito tempo, até porque a convivência revela tudo. Tudo. Alguma dúvida, gente? Agora a gente conseguiu encerrar aqui. Conseguiram calar duas coléricas. Palmas. Sim, vamos acabar, graças a Deus. Se tiver alguma dúvida, manda aí que a gente vai tentar responder aqui até a live cair. Se tiver, né? Se tiver ficado tudo tão claro assim. Deixa eu ver os comentários que passaram aqui.
Sanguíneas também não gostam, mas aí já passou nos... Relacionamento entre colérico e melancólico. Porque vejo muita coisa semelhante. Como é o relacionamento entre colérico e melancólico, vejo muita coisa semelhante. Tem muita coisa parecida mesmo. Mas, focando aqui nos defeitos, o melancólico não tem muita paciência com a irritação dos coléricos. E ainda os se coléricos... magoa. Como? E ainda se magoa com a irritação do colérico. Isso. E os coléricos não têm muita paciência com a introspecção dos melancólicos, com o tempo de reação dos melancólicos. Como nós somos mais reativas, a gente age imediatamente. O colérico que fica pensando demais, planejando demais, isso nos dá um pouco de preguiça. Mas assim, a base para qualquer relacionamento dar certo, não, isso eu quero enfatizar. Presta atenção aqui comigo. A base para qualquer relacionamento dar certo não é o temperamento. A gente está falando de temperamento aqui porque é o tema da live, eu falo sobre isso no meu perfil, e vocês perguntam muito sobre combinação de temperamentos. E quando você entende o temperamento, isso passa a ser uma ferramenta a seu favor, tanto para se melhorar quanto para relacionar com os outros. Isso é ótimo. O temperamento é uma excelente porta de entrada. Mas não pense que saber o seu temperamento vai resolver tudo, porque você pode permanecer perfeitamente idiota sabendo o seu temperamento, totalmente imaturo sabendo o seu temperamento, e o seu relacionamento, inclusive, né, saber lá a combinação de temperamentos entre você e seu amor, pode perfeitamente deixar com que o seu relacionamento continue um lixo. Então, o que vai sustentar isso aí é o que você faz com esse conhecimento. Então, haja em relação aos seus defeitos. Disposição para fazer dar certo. Exato. E no fim, em última análise, o que interessa em um relacionamento, independente da combinação dos temperamentos, são duas coisas, que em algum momento elas vão se interligar, vocês vão entender. A gente vai precisar fazer uma live sobre isso, que não vai dar tempo de explicar. É que a mulher exerce o papel de mulher e o homem exerce o papel de homem. É isso que vai sustentar um relacionamento. É isso que vai fazer com que vocês não desistam. Entende? Você demonstra até um sentido de vida, de certa forma. É isso que sustenta até um sentido de vida, se você observar direitinho. Porque, inclusive, o oposto também a gente pode observar. Porque quando uma mulher ou um homem não está de acordo com a sua natureza, não está exercendo o seu papel, não está exercendo a sua essência, eles adoecem. E, assim, casos clínicos, para eu comprovar o que eu estou falando, é o que não falta. E não cumprem com o que tinham que fazer. Como? E não cumprem com o que tinham que fazer na Terra. Né? Exato. Apareceu uma dúvida aqui, achei. Laís Martins perguntou. E sobre pedir perdão para coléricos? Olha, o colérico, se ele for muito deseducado, ele vai ser um pouco orgulhoso nisso aí de aceitar seu pedido de perdão. Mas geralmente a dificuldade dele é em pedir. Pedir. Quando ele recebe, amolece o coração. Tem a coisa do rancor, que ele demora para esquecer e tal. Mas, por exemplo, se você reconhece o erro, você demonstra humildade, sempre amar primeiro vai funcionar, sabe? É você ir ao encontro do outro amorosamente e pedir o perdão. O perdão, eu posso explicar isso se vocês quiserem em outra live, mas o perdão é justamente quando você dá ao outro aquilo que ele não teve, entende? Do tipo, se a pessoa faltou com humildade com você, quando você a perdoa, você está sendo humilde para você e para ela. Se a pessoa faltou com generosidade com você, quando você a perdoa, você está sendo humilde. Você está sendo generoso para você e para ela. Você está completando em virtude aquilo que faltou nela quando ela errou com você. Então, isso é nada mais, nada menos do que amar. Se você entra em um relacionamento e não está disposto a perdoar, você não está disposto a completar por amor aquilo que faltou para a pessoa que você ama no momento da briga, da discussão, da confusão, você não está pronto para amar coisíssima nenhuma. E deu tempo do colérico assentar as coisas também. Mesmo que seja de rápida reação, mas às vezes o rancor fica ali um tempinho, deixa só um tempinho que o perdão funciona. Quando é colérico, quando é colérico com melancólico, então tem que dar um tempão. Vai ficar gravado? Vai, 24 horas. Vai ficar salvo? Vai, 24 horas. Só ansiosa para linguagens do amor. Em breve. Mas assim, segue a Anima Mater lá, porque provavelmente a gente vai falar disso lá, não é aqui.
aqui a gente pode falar e tal, mas vai ser tratado de forma mais profunda lá. Mais mulheres coléricas para admirar. Um beijo, Lilian. A minha live, obrigada. Não consigo me decidir se sou colérico ou melancólico. Meus destaques para você, meu anjo. Gostamos de atitude de segurança. Uma melancólica falou isso. Vocês são muito estáveis também. Gente, mandem as dúvidas aí, senão a gente vai encerrar a live aqui mesmo. Minha internet tá péssima, tá caindo. É isso. Gente, um recado muito importante aqui que eu tenho que dar para vocês. Uma coisa. Primeira, siga Emily e o Resgate à Feminilidade e sigam, para você que tem interesse no tema dos temperamentos, o outro perfil que eu tenho, que é o @animamater. Vou escrever aqui nos comentários e vou fixar para vocês. @animamater. Vocês vão lá me seguir e lá vocês vão encontrar um texto inteiro falando sobre como se relacionar com pessoas de cada tempo. Se você tem o seu entrado fleumático, você vai ter um texto lá, se relacionando com fleumáticos. Se você tem um filho, uma filha sanguínea, vai ter um texto lá, como educar a criança sanguínea. Lá é bem completo, bem profundo, @animamater. Eu fixei o arroba aí para vocês seguirem lá. E aí, o que acontece? Qual que é o recado? Na quinta-feira, depois de amanhã, lá na Anima Mater, nós iremos começar a Semana dos Temperamentos. E a Semana dos Temperamentos é para você que não sabe o seu temperamento, não conhece a teoria dos temperamentos e quer descobrir o seu temperamento, até para você fazer um uso melhor dessas informações aqui que a gente dá sobre cada um. Lá você vai aprender a distinguir seu temperamento. Se você tem dúvida entre dois temperamentos, eu acho que eu sou melancólico e sanguíneo, isso não existe. E lá a gente vai te explicar por quê. E você vai conseguir descobrir qual é o seu predominante, se é o melancólico ou se é o sanguíneo. Para você que quer descobrir o temperamento das pessoas com quem você convive, você também vai aprender lá. Muita gente já mandou dúvida. Gabriela, explica sobre os aportes, aportes. Eu durmo e sonho com gente pedindo para me explicar aporte. Lá na Semana dos Temperamentos, a gente vai explicar sobre os aportes. Então, além disso, assim, todos os critérios que você precisa para não confundir temperamento com personalidade, criação, trauma, com tudo, educação, tudo isso a gente vai ensinar lá na Semana dos Temperamentos. Serão 5 lives, começa nessa quinta-feira, acaba na segunda. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente está preparando com um carinho enorme, um material maravilhoso para vocês. Vão lá no @animamater, clica no link que está na bio do Instagram e se inscreve para a Semana dos Temperamentos. Chama Semana dos Temperamentos, o que os testes não ensinam. Por que que você não vai saber seu temperamento por teste? A gente vai explicar lá e vai ensinar você a identificar o seu próprio. É isso. A Natiele está falando aqui, obrigada pela live. Agradecemos. Eu queria agradecer Emily, maravilhosa, que aceitou fazer essa live comigo. Obrigada, eu adoro também, Gabriela. A outra vez que eu trouxe ela, vocês amaram ela também. Eu queria trazer de volta, porque vocês gostaram muito dela. E aí eu já fico o convite, né, pra gente fazer mais lives sobre esse tema. Hoje a gente Vamos lá. Hoje a gente falou sobre os temperamentos na conquista, mas se vocês quiserem, nós podemos falar sobre o temperamento no casamento, o temperamento no namoro e por aí vai. E aí é só vocês falarem o que vocês querem, coloca lá na minha última foto, no box, pedindo o que vocês querem nas lives, que eu chamo a Emily aqui de novo e a gente faz. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. A gente abriu 2 lives de novo, eu não consigo falar pouco, me desculpem, mas, mas eu espero que tenha ficado claro. Muita gente pergunta sobre como conquistar as pessoas de cada temperamento, e eu acho que a gente deu uma elucidada boa. Não tem motivo para você ficar solteiro mais. Falando em como chama? Os náufragos, @osnáufragos, abriu um Tinder lá. Se vocês querem encontrar pessoas que têm o perfil mais ou menos parecido com os seus, tem o Tinder dos Náufragos. Acabei de ser avisada, faltam 30 segundos para acabar a live. Muito obrigada a todos. Vai ficar assim. Jane falou, Gabi, te vejo na Semana dos Temperamentos. Um beijo, muito obrigada. Estou esperando todos vocês lá no @animamater. O link tá na bio. Obrigada, beijo para todo mundo. Boa noite. Vai ficar salva por 20 minutos. Beijo, tchau.